Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Em boa verdade, se eu fosse das pessoas que desmotiva rapidamente, eu nem deveria estar a gravar um outro episódio, uma vez que ao longo dos episódios o número de ouvintes tem decrescido a olhos vistos. Mas como o meu objetivo de o fazer nunca foi o de crescer em ouvintes, mas sim o de ir falando, contando aquilo que me acontece e aquilo que eu penso e sinto, eu vou continuar a fazer, correndo o risco de ter apenas uma ou duas pessoas a ouvir e quanto nessa uma ou duas pessoas, o Gustavo, que tem que editar, e o Vasco que obriga a ouvir. Por isso, independentemente do número de ouvintes, eu vou continuar a fazer. É muito mais barato que ir à terapia, como eu tinha referido no primeiro episódio. Confesso que também ganhei algum gosto por estar de telefone na mão, com o microfone, e ir falando, debitando para aqui coisas sobre o que me apetece, e por isso não pretendo deixar de o fazer só porque as pessoas não estão muito interessadas em ouvir. Eu percebo, no primeiro episódio era uma curiosidade normal, eu também a tenho, vamos ver o que esta gaja tem aqui para dizer, e depois eu diria que a meio do primeiro episódio, ok, alguns são um bocadinho mais lentos, provavelmente no final do segundo, perceberam que eu não tinha nada de interessante para dizer e por isso deixaram de ouvir. Tudo bem, na boa, assim como também tudo bem as pessoas não partilharem, apesar de muitas vezes eu pedir para o fazerem, porque como digo, eu vou continuar a fazê-lo. Ou só quem ouvir. Olha, que não seja mais, no outro dia por acaso lembrei-me disso, que isto acaba por ser um registro muito interessante daqui a uns anos, quando eu quiser ouvir o que é que eu tenho vindo a fazer. Eu, quando era mais nova, tinha os diários, né? Acho que na minha geração era muito moda termos os diários, havia aqueles diários até com uma chave para que ninguém conseguisse abrir e ler o que nós fazíamos. E recordo-me de passado uns anos ter encontrado alguns dos meus diários e ter tido curiosidade de ler e pensar como é que eu, não é pensar, é ver aquilo que eu pensava, né? Com 13, com 14, com 15 anos, e que realmente a minha forma de pensar mudou muito, e ainda bem. E por isso eu no outro dia pensava que este relato do podcast, ou esta gravação, também servirá para isso, para daqui a uns anos eu me relembrar do que é que eu pensava na altura, o que é que eu ia fazendo na altura, de uma forma até bastante lúdica e divertida, porque basta pôr a tocar, posso estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo, aliás, como é meu apanágio, e posso ir ouvindo, e acho que vai ser divertido, por isso, que mais não seja, para isso, isto servirá. Como também tenho vindo a referir, um dos meus maiores críticos deste podcast é o meu filho, o Vasco. Apesar de estar sempre a ameaçar que vai deixar de ouvir, acaba por me dar sempre um conselho, uma pequenina crítica, um pequeno apontamento de cada episódio que eu faço. E no outro dia dizia-me, oh mamãe, isto é que era fazeres um podcast divertido, com humor. Eu não vejo humor nenhum, aquilo é uma seca, nunca dizes piadas, e depois também é uma seca, estamos ali a ouvir-te. E surpreendida fiquei quando ele me propõe, porque é que tu não fazes algo no YouTube? E eu, uou. Então o puto de 13 anos, que quase me esconde na mala do carro quando está com alguém, quer que eu apareça no YouTube. O que ele me explicou foi que era muito mais divertido estar-me a ver falar do que estar só a ouvir, e que provavelmente eu ia ter muito mais seguidores se gravasse, se aparecesse. Pronto, deve ser por quererem ver esta carinha laroca, talvez, não sei. Vou pensar, não prometo nada, não me sinto assim tão à vontade de estar a falar enquanto sei que me estão a visionar. Vamos ver, é uma coisa a pensar. Mas outra ideia que veio aqui, que eu acabei por desconstruir com o meu filho, é que ele dizia, porque tu és divertida e no podcast não parece. E eu tentei-lhe explicar, muitas vezes nós vemos os comediantes, não é? na televisão, e que depois eles mesmos dizem em entrevistas que dão que na vida pessoal as pessoas estão sempre à espera que
que eles sejam muito divertidos e que eles não são, ou seja, é uma parte da profissão deles, mas que depois na vida pessoal até não são pessoas com humor desenvolvido. E eu estava a tentar explicar ao Vasco que eu era o contrário, ou seja, que na vida pessoal eu era uma pessoa muito divertida, que dizia as coisas de uma forma que fazia as outras pessoas rir e que atraía a forma como eu as contava, mas depois tinha alguma dificuldade em passar isso quando eu as conto em podcast, e por isso se calhar o meu grande objetivo não está a ser totalmente concretizado ou atingido, por isso mesmo, ou seja, uma coisa é estar a contar as coisas ao vivo com a pessoa e passado pouco tempo elas terem acontecido, outra coisa é depois passá-las através deste microfone para os ouvintes. É algo que eu tenho que melhorar, isso, a respiração, muitas coisas, mas achei interessante o meu filho ter esta ideia, não é? De que ao vivo eu sou muito palhacinha, mas que depois ouvir-me em podcast, que eu, e repetindo mais ou menos as palavras que ele me disse, sou um bocadinho seca. Pronto, Vasco, já falamos sobre isso, não é? Eu vou tentar ter mais humor, tentar ser mais sarcástica, ou seja, tentar não desiludir, não é? No fundo, é dos poucos ouvintes que eu tenho e cumprir a promessa que fiz no início do meu podcast, tá? Este episódio vai ser um pouco diferente dos episódios anteriores. Optei por chamar-lhe o episódio das soltas, ou seja, vou relatar aqui algumas situações que me aconteceram ou que eu observei nos últimos 15 dias, sem nenhum fio condutor, sem nenhuma ligação aos temas e situações que vou relatar, mas com o único pensamento é que vivenciei, ouvi situações que de alguma forma me chamaram a atenção, algumas de uma forma um bocadinho mais triste, outras com um contexto um pouco mais divertido, mas pronto, serão soltas, será isso mesmo, soltas no episódio. Ora, vou começar pela minha segunda toma da vacina. Já tinha partilhado com vocês que tinha tomado a primeira dose, apesar de ser praticamente anti-vacina, e como combinado, quando tomei a primeira dose, e aqui mais uma vez não falharam os serviços, recebi um SMS com o agendamento para tomar a segunda dose no dia 6 de agosto, exatamente a data que me tinham dito quando tomei a primeira. Dirigi-me ao local de costume, fui ao Altice, que é mais perto do meu local de residência. Há uma coisa que não concordei muito. Eu cheguei atrasada. As pessoas com quem eu convivem mais comigo sabem que eu sou super estressada com horários, detesto chegar atrasada e detesto que cheguem atrasada a situações que eu combino, mas acabei por chegar atrasada. Eu tinha marcado para as 9h16 e cheguei às 9h22, porque quando estava a sair de casa estava a chegar a carrinha para entregar uma encomenda e eu acabei por me atrasar um pouco. E aconteceu uma coisa que para mim foi vantajoso, mas que não deixe de ser crítica, porque eu cheguei e estava o segurança a perguntar às várias pessoas que estavam na fila para que horas já estavam marcadas, ou seja, ali agrupando as pessoas mediante a hora que estavam agendadas. E eu acabei por passar um bocadinho à frente da fila e disse, olha, eu estava agendada para as 9h16, não sei agora onde é que me posiciono, e ele responde, não, meta já aqui na porta, pode entrar. Claro que para mim é ótimo, não é? Porque cheguei uns minutos atrasada e acabei por ser logo atendida. Por outro lado, eu penso, se eu cheguei atrasada eu devia ter ido para o fim da fila, não é? E não ter sido beneficiada se não segui o meu horário. Mas paciência, não é? Também estamos em Portugal, ninguém cumpre os horários. Pronto, acabei por ser beneficiada. Por ter chegado, mesmo chegando atrasada. Tomei a vacina, correu tudo muito bem. Acabei só por ter sintomas ligeiros no segundo dia, deu-me uma moca de sono, uma moca de sono. Eu dormi, depois do almoço, deitei-me no sofá e acho que ia dormir 3 horas seguidas porque não aguentava com o sono, sentia o meu corpo um bocadinho mole, mas tirando isso, pacífico. Aliás, a enfermeira, quando me deu a vacina, perguntou-me se eu tinha tido algum sintoma na primeira toma. Eu disse que não, tinha corrido tudo muito bem e que esperava que com a segunda toma isso se repetisse. E ela olha para mim e diz-me assim, eu também quando tomei a segunda dose não tive nenhum sintoma e acredito que também não vai ter, porque as pessoas bonitas não têm, não têm sintomas. Claro, ok. Ótimo, então não vou ter sintomas, ainda brinquei com alguns amigos sobre isso. Pronto, a verdade, tive alguns muito ligeiros, não é? O que quer dizer que realmente é verdade, é aquilo que eu costumo dizer. Pessoas boas têm mais sorte na vida e pessoas bonitas também. E eu tenho a sorte, reúno as duas coisas, já viram? Pronto, os sintomas foram ligeiros. Ou isso, ou realmente o vírus não quer nada comigo. Também pode ser essa a hipótese, não é? Também tenho que aprender a ser rejeitada, a que efetivamente existirão pessoas
pessoas que não querem estar comigo, e neste caso é o vírus. Ponto, lamento. O que é que eu ia dizer? Ainda bem, mantém-te no teu cantinho, deixa-me estar em paz, e pronto, aqui estou eu, com as 2 doses. Vou agora tratar daquela treta, não é, do certificado digital. Não sei quanto tempo é que demora, vou ter que me informar sobre isso, porque vou de férias daqui a uns dias, também não vai valer de nada ter o certificado, porque vou ter que fazer o teste e vou, mas pronto, já agora vou fazer tudo by the book. Ainda esta semana tive uma discussão, entre aspas, com um amigo meu que é anti-vacina, e que me dizia que eu me estava, como é que ele dizia, já não me recordo bem o tema, mas era que me estava a subjugar ao poder, não é? A fazer uma coisa que eu não concordava, mas que no fundo acabava por fazer. E aquilo que eu lhe tentei explicar, porque efetivamente aquilo que eu acredito é... nós muitas vezes podemos ser contra as coisas, mas temos que sempre balanceá-las, ou seja, perceber até que ponto vale a pena continuarmos contra, não é? O que é que nos vai prejudicar no nosso dia-a-dia. Pronto. E eu continuo a acreditar que existem muitos lobbies nesta questão da vacina, que não tenho certeza, porque também não sou da área da medicina, se esta vacina é eficaz ou não é. Uma coisa eu sei, eu não tenho que pagar por ela, obrigam de alguma forma a ser vacinados, e quando eu digo obrigam, porque acredito que a muito curto prazo estejamos ou venhamos a estar limitados no desmovimentar no mundo se não tivermos a vacina tomada, e por isso eu tendo em conta essas 2 questões, não é? Que é o de eu deixar de fazer coisas que eu gosto, ou uma das coisas que eu mais gosto, que é viajar e andar pelo mundo, ou tomar a porcaria da vacina, eu prefiro tomar a vacina, pronto. E por isso eu não me sinto já a subjugar. O que eu sinto é que abarrou-se o burro à vontade do dono. Se querem que eu tome a vacina para me permitir fazer aquilo que eu quero, eu vou tomar a vacina para conseguir fazer aquilo que eu quero, pronto. Se eu tivesse que pagar as 2 doses, ainda pensava 2 vezes. Agora não tive que pagar, tenho um grupo de pessoas à minha volta que já tomou e pronto, nenhum teve nenhuma reação grave que me fizesse ter medo de tomar a vacina, por isso, pronto, tomei. E aqui está, estou vacinada pela Pfizer, 2 picadelas no braço esquerdo, venha o certificado digital, venha a porra, deixar-me uma vez por todas andarmos com as máscaras, venha novamente uma vida considerada normal, porque desta treta também eu estou cansadíssima. Nestes últimos dias fui almoçar com uma das minhas melhores amigas, aqui num sítio perto, onde nós somos 2 praticamente vizinhas, e fomos para uma esplanada aqui perto, e quando chegamos à esplanada estava um senhor, que por acaso foi muito engraçado, porque as 2 olhamos para o senhor e dissemos, pai, eu conheço aquela cara de algum sítio, mas depois nenhuma de nós conseguiu lembrar-se onde é que conhecia o senhor, e se calhar nem conhecíamos. Mas o que nos chamou a atenção foi que o senhor estava na esplanada, no início estávamos só nós e o senhor, a falar super alto, a fazer eu não sei se era videochamada, mas se não era videochamada, pelo menos estava em alta voz, e aos berros, com uma pessoa que supostamente estava prestes a ser sua ex-mulher, e estavam ali nos litígios para terminar a relação. Pronto, só ouvíamos a berrar, mas tu não estragas a minha vida, mas tu não estragas a minha vida, mas tu não estragas a minha vida, mas e não sejas assim, e para de dizer as asneiras. Houve alturas em que até ofendeu, disse coisas bastante agressivas. Entretanto, chegou outro casal para a esplanada, e depois mais outro, e o senhor continuava sempre com a conversa, desligou a chamada, depois voltava a ligar, levantava-se para ir dentro do bar a pedir mais uma cerveja, ou seja, aquilo era a hora de almoço, mas pelo menos ela tinha bebido umas 3 cervejas, mas eu nem acho que era a questão da cerveja, eu acho que é a mesma questão de estar aborrecido com a situação, pronto, alguma coisa ali não estava a correr como ele queria, e pelo que nós percebemos da conversa, ele deveria encontrar-se com ainda a atual mulher dele para fecharem ali alguns temas. Deu-me a entender que por dinheiro, porque ele dizia, mas diz-me, vamos, então, e diz-me onde é que está o dinheiro, e diz-me o é que me é, e não me lixes mais a vida, e não me lixes mais a vida, não me mates, pronto, assim, coisas dessas, e pronto, e acabou por, numa altura da conversa, dizer, não, eu não vou ter contigo a Moscavide, mas onde é que é Moscavide, não quero saber onde é que é Moscavide, vens aqui tu, eu estou aqui numa esplanada, explicou onde é que estava, e aí é que a conversa começou a ficar super interessante, não é? Porque aquilo que eu dizia à minha amiga, fixe, vamos poder ouvir outra parte da história, porque eu acho sempre,
de um egoísmo brutal quando alguém está a ter uma discussão com alguém em alta voz, não é? Que berra a conversa toda e não nos dá a oportunidade de ouvir a outra parte. É super injusto e super egoísta, porque nós assim corremos o risco de estar a ser injustos, não é? A dar a nossa opinião, não é? E não pode ser, não é? Ou seja, basicamente ali faltava-nos uma parte muito importante da história. Eu ouvia o quê? Eu ouvia um senhor baixinho, gordinho, que já tinha bebido umas 3 ou 4 cervejas, super exaltado, muito agressivo e até mal educado na forma como falava, a dizer: não me estragues a vida, não me estragues a vida, não me estragues a vida, mas vem cá ter, todas as 8h30 à tua espera, tens que me dar dinheiro, tens que me dar dinheiro. E não sei o que é que a outra senhora estava a dizer. E também dizia: não sejas mal educada, não sejas mal educada, não sejas mal educada. E quer dizer, não se faz, porque assim, eu sei lá se outra pessoa estava a ser mesmo mal educada, não é? Eu sei lá se outra pessoa também não estava a dizer: não me estragues a vida a mim, é? Por isso eu acho de um egoísmo. Ainda fiquei com esperanças de que a pessoa viesse, mas não veio. Ela acabou por depois levantar, pagar a conta e ir-se embora, por isso fiquei muito desiludida, mesmo muito desiludida, porque fiquei sem saber o final do dia daquele senhor, não conheci quem era a pessoa que supostamente estava a tratar tão mal, era mais ou menos, não é? Se tinham sido um casal até interessante, se não tinham, se ela era igual a ele, na maneira de falar, se não era. Pronto, sempre aquelas coisas que uma pessoa gosta de dar opinião, não é? Eu acabei por não conseguir dar. Pronto. Agora, uma coisa, eu também comentei com a amiga com quem estava, e o próprio para mim, porque também estou a passar uma fase de término de relação, é que é mesmo muito triste quando chega a esta fase, não é? De se ter que ir para um sítio público, de se ter que estar a chamar nomes à pessoa com quem já se teve casado, de estar ali a lavar a roupa suja da maneira como aquele senhor estava a fazer. É triste. Eu sinceramente não sei se ele se apercebeu do que estava a fazer, porque às vezes uma pessoa está tão embrenhada nas nossas situações que nem se apercebe do que está a acontecer à nossa volta, mas acabou por fazer um triste espetáculo. A mim faz-me sempre muita impressão que as pessoas façam figura de parvas, não é? Totós, neste caso mais uma vez, porque nem sequer tive a oportunidade de perceber se a outra também era totó e parva, não é? Quer dizer, fiquei só com a versão dele. Mas agora, fora de brincadeiras, é triste, não é? É triste. Eu acho que as coisas podem e devem ser resolvidas com alguma maturidade, com algum bom senso e, sobretudo, com muito respeito e muita educação. E pronto, foi triste de ver, mas continuo a dizer que foi um ato muito egoísta e fiquei muito desiludida. E cheguei ao fim de mais um episódio. O tempo passa a voar. Isto é uma frase que é um clássico, não é? Despeço-me aqui, não sem antes vos pedir uma ajuda. Eu gostava que vocês, durante estes dias, por mensagem privada, me dessem a conhecer que mantra é que utilizam no vosso dia-a-dia que dê resultados, claro, queridos, porque para não dar resultados já basta o meu, não é? E eu passo a explicar o porquê deste meu pedido. Eu sempre acreditei no mantra, não é? De pede ao universo o que tu queres e o universo vai-te dar. Mas nos últimos tempos eu começo a desconfiar que ou eu não sei pedir, que é legítimo, ou tenho um universo surdo como uma porta, com alguns problemas de audição, porque tem algumas dificuldades, e aqui não algumas estou a ser bondosa, em perceber, ou dar-me, pelo menos dar-me, aquilo que eu lhes peço. E era pouquinha coisa, né? Era tão pouquinha coisa, era não ter que me aborrecer com gentinha que não vale nada, é não ter que me preocupar com dinheiro. Eu vejo a minha conta sempre igual, universo, sempre igual. Há quanto tempo é que eu tento a pedir? É assim tão difícil, não? É coisas pequenininhas que eu lhe peço e nem isso ele ouve. Eu vou de férias, eu digo: olha, universo, é uma semaninha só, tá? Olha, ajuda-me, tá? Ajuda-me a manter o peso. Não, volto com 2 quilos. É assim tão difícil. Às vezes começo a achar que ele não gosta de mim. Eu não percebo porquê. Porque eu sou tão querida a pedir-lhe, tão persistente, como me disseram, sempre me ensinaram: pede todos os dias, que é para o universo saber. Eu peço todos os dias, mesmo assim o gajo não me liga nenhuma. Por isso, definitivamente, este mantra não está a funcionar. Aliás, se estivesse a funcionar, eu agora estava na Polinésia, não é? E não, estou aqui no meu quarto, sentada em cima da cama, a falar no microfone. E isso só prova, que isto é uma má vontade, o caraças do universozinho, ou eu
Ou eu também posso estar a dizer o mantra errado. Por isso, por favor, enviem-me, partilhem comigo mantras que utilizem e que traga resultados comprovados. Comprovados. Para não ser comprovados, esqueçam. Tá? Até lá, aquilo que eu vos digo é divirtam-se, pá. Aproveitem a vida passa a correr, deixem de lado quem não acrescenta, deixem de lado quem não vos faz feliz, quem não vos puxa para cima, sejam só com quem realmente gostam, amam e sabem que esse sentimento é recíproco. Aproveitem o verão, saiam muito, vão para as planadas, bebam, dancem, libertem tudo aquilo que nos tem oprimido durante este ano. Estamos praticamente a deixar de ser obrigados a usar máscara. O Covid, acho eu, vai se tornar numa doença mais normal. Por isso, divirtam-se, façam o que gostem, borrifem-se para o que os outros pensam, sejam felizes. E até à próxima. Beijinhos!